A peça A Alma Imoral, estrelada por Clarice Nisquier, é baseada no livro do rabino Newton Bonder e sucesso absoluto de público. Trazemos este bate-papo para você. Diga a Israel que marche, é a resposta que Moisés ouve de Deus. O futuro existe se vocês marcharem. O futuro não está ligado ao presente pelo corpo, o futuro está ligado ao presente pela alma. Marchem. A alma guiará o caminho seco através do molhado. Um homem que não sabia nadar compreende a recomendação de Deus e começa a adentrar as águas. As águas não se abriram no primeiro instante. Somente quando as águas já estavam no nível do nariz é que elas se abrem. O mar vermelho não se abre para o povo hebreu passar. O povo marcha e Deus, comovido com a confiança nele depositada, então oferece passagem entre as águas do mar. O encontro entre uma atriz que vai muito além do seu papel de intérprete, pesquisando, concebendo, criando seu próprio espetáculo, e um rabino antenado com as mudanças que ocorrem no mundo, que transpõe o espaço da própria congregação, atingindo milhares de pessoas com seus livros, resulta na força do espetáculo A Alma Imoral. Um espetáculo que com certeza toca a alma de quem o assiste. Bom, minha alma já foi tocada e eu vim hoje aqui conversar com Clarice Nisquier para esclarecer um pouquinho, para convidar vocês a ver esse espetáculo. Clarice, eu queria que você primeiro, oi, tudo bem? Tudo bom? Eu queria que você contasse para a gente, assim, resumidamente, como é que esse texto te tocou, como é que foi o processo até você querer encená-lo? Como eu até falo na peça, eu estava num programa de televisão divulgando uma peça, o monólogo Buda. E aí o tema do programa era religião. Então perguntaram qual era a minha religião, aí naquela época eu estava muito envolvida com o budismo. Eu disse que eu era de descendência judaica, mas que então o teatro tinha me aproximado do budismo, que eu estava estudando, eu estava aprendendo as meditações. Então que eu era uma judia budista naquele momento e tal. Aí eu recebi um fax de uma telespectadora dizendo que isso era impossível, não existia judia budista. Eu era bem judia, eu era bem budista, e aí eu fiquei confusa. Eu me lembro que assim, eu não tinha falado isso assim com a intenção de criar uma polêmica, nem de ofender ninguém, nem, sabe, foi assim um jeito sincero de falar, sabe, eu realmente estava muito... Eu acho os ensinamentos do Buda ensinamentos incríveis, realmente, então eu estava muito envolvida, então foi o meu jeito de expressar, assim. Aí perguntaram ao rabino Newton Bonder o que ele achava, e ele de alguma maneira me defendeu, assim, não fez uma defesa da minha pessoa, ele nem me conhecia, mas ele fez uma defesa, assim, de compreensão. Ele mostrou como ele estava compreendendo o que eu estava passando, que ele não via mal nenhum das religiões se complementarem, e que provavelmente o budismo ia me ajudar a compreender melhor o judaísmo, que de fato depois aconteceu. Através de todo esse entendimento, eu que estava um pouco afastada do judaísmo, eu realmente me aproximei do judaísmo. E aí ele estava nesse programa para lançar um livro dele, para falar de um livro dele, que era A Alma Imoral. Então depois que a gente conversou no programa e tal, ele me deu de presente esse livro e eu li. E o livro me tocou de tal maneira, eu acho que tocou assim, eu acho que é a parte do judaísmo que eu mais amo. Essa maneira como ele aborda, sabe? É uma maneira que aborda o rompimento, as traições sagradas, como ele fala, as desobediências. Transgressões, né? As transgressões de uma maneira sagrada, de uma maneira que é tão importante para a natureza quanto a obediência. A família é o território da tradição. Mas como não poderia deixar de ser, é o território da traição. O corpo instaura a instituição do casamento e é através dele que ela é traída por todos. Não há forma de não se trair um casamento. Não há forma de não se trair um casamento se não é reconhecida a tensão presente em cada indivíduo. A tensão entre o bom e o correto, a reprodução e a transgressão, o corpo moral e a alma. O livro me tocou tanto, então eu devagarzinho fui fazendo a adaptação do livro, aí eu liguei para ele, óbvio, pedi a autorização e a gente começou uma parceria, porque ele foi assim, eu gosto de dizer mesmo, porque eu acho que esse trabalho se deve muito à confiança que o Newton depositou em mim.
porque a gente não se conhecia, eu não frequentava a sinagoga, inclusive porque na Barra é muito longe para mim, sabe? Assim, a gente não tinha uma ligação anterior. Nossa ligação começou com a alma imoral. Quando os romanos invadem a Palestina e estupram as mulheres judias, isso representa para eles a glória do poder da conquista. Mas a descendência de Israel estava ameaçada. Quem assumiria a paternidade de tantas crianças sem pai? Os sábios, então, fazem uma mudança radical na lei. A partir daquele instante, toda criança nascida de útero judeu seria judia. A lei, na época, determinava o contrário. Determinava que a descendência judaica fosse passada de pai para filho, e não de mãe para filho. Mas, a partir daquele instante, toda criança nascida de útero judeu seria judia, mesmo que de pai desconhecido. Das mulheres judias não nasceriam os filhos de Roma. Isso era apossar-se do futuro de um povo. Se a continuidade não podia se dar através da tradição, então que se desse de forma traidora, mas que garantisse a preservação de uma nação. A partir daquele instante, então, caberia a Deus, o Pai de todos, assumir a paternidade daquelas crianças que de bastardas passavam a ser o símbolo da preservação de uma nação. Clarice, olha só, você se desnuda no espetáculo, muito mais do que fisicamente, na forma com que você se apresenta, na sua franqueza, no seu contato com o público. Eu queria que você contasse pra gente qual foi seu maior desafio, aliás, qual vem sendo o seu maior desafio ao encenar essa peça. É você, toda noite, realmente manter esse desnudamento, tanto físico quanto da alma. É um desafio porque, que é o desafio de todas as peças, você não cair numa coisa mecânica e você tá com a sua sensibilidade, como diz o Amir Haddad, com o seu fluxo de inteligência muito presente, né? Porque a primeira frase do texto, que eu acho uma das mais bonitas, é: não há nudez na natureza. Então, se eu estou dizendo isso sem as vestimentas, eu tenho que mostrar que isso não é um convite a nada. Isso é um convite à reflexão da nossa natureza. O homem é sempre tentado pela mulher, não é? Mas não é a sensualidade da mulher que tenta o homem. A mulher é a chance do homem ser fiel a si mesmo. Toda vez que um homem se apaixona de verdade por uma mulher, ele entra em contato com a sua própria alma. Já a mulher não precisa tanto do homem assim para entrar em contato consigo mesma, não é? Porque ela já vem muito influenciada pela serpente. Pequeno trecho para seduzir a alma imoral da nossa plateia. Vai então um trecho da Solidão que diz: a evolução da espécie está no silêncio do pai que ergue a faca para matar um filho por ordem divina e a detém. Um silêncio que cada homem e cada mulher conhece em sua vida pessoal e coletiva. Um silêncio desafiador, que responde a um impulso interno de sagrada desobediência. Uma desobediência que o homem sonha integrar à paz. A paz que não se fará no estabelecimento de um mundo ideal para um corpo imutável. Não se fará através do clone, mas através do mutante, porque o nosso ser é um ser em transformação, tem alma, e não uma alma boazinha, como nos fizeram acreditar, mas uma alma profundamente imoral. E isso não tem nada de satânico. É que transformaram Satã num espantalho que nos afasta das mudanças. Satã é tudo aquilo que nos embota os sentidos e que nos embota a consciência. É que é mais fácil e conveniente apresentar Satã como um possível resultado do risco do que o apresentar também como o pesadelo da acomodação. Se os que mudam radicalmente de emprego, se os que refazem relações amorosas, se os que perdem medos, se os que rompem, se os que traem, se os que abandonam os vícios experimentam a solidão, é possível que essa solidão seja quebrada no encontro com outros que conheçam essas experiências. Haverá pior solidão do que a ausência de si?